Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com os vídeos para o canal Luz da Kabbalah, falando sobre espiritualidade, sobre Kabbalah, sobre transcendência, sobre essa ânsia, oculta ou interna do homem pela transcendência. Hoje eu vou falar sobre a espiritualidade e a Kabbalah. Não só hoje, mas fazer uma série, eu acho, de 2, 3 vídeos e arrumar assuntos para continuar uma playlist bem boa, bem interessante, para a gente crescer mais naquilo que a gente precisa crescer, que é o autoconhecimento, buscar a espiritualidade, e entender um pouco entre o que é a espiritualidade e a religião, e se a Kabbalah se encaixa num desses dois pontos. A Kabbalah é uma religião, a Kabbalah é uma espiritualidade, é uma filosofia. Então, eu já expliquei em vídeos passados que não é uma religião, mas nós vamos ver hoje que diferença isso faz em nossas vidas, entender o foco da Kabbalah, o foco da espiritualidade e o foco da religião, tá certo? O vídeo passado eu falei sobre a Kabbalah e o caminho do meio, o equilíbrio, Eu acho que falei sobre isso. A Kabbalah do foco, Kabbalah do foco. E nesse vídeo, sobre a Kabbalah do foco, incluiu o autoconhecimento, incluiu toda uma questão de equilíbrio, de buscar aquilo que é bom, é natural, sem desequilíbrio mental, sem desequilíbrio religioso. E isso é muito importante porque isso nos traz vida primeiramente e depois traz uma paz interior e exterior ao seu redor. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre espiritualidade de Kabbalah. Não só hoje, mas eu vou tentar fazer, como eu falei, uma playlist bem interessante para nós crescer mais um pouco nessa nossa jornada aqui na Terra através da luz da Kabbalah. Então, desde já, peço para vocês, por favor, curtirem o canal, compartilhar, dar o like, comentar, para que a gente possa crescer um pouco mais nessa caminhada em números, tá certo? Então vamos lá. A diferença entre a religião e a espiritualidade são várias. O propósito da religião é tornar você um religioso de carteirinha. O que eu quero falar com isso? Religioso de carteirinha. Que você tem que participar dos ritos, dos dias santos, dos dias sagrados, das celebrações, seja ela qual for. Eu estou incluindo aqui todas as religiões. Tem isso no cristianismo, tem isso no cristianismo católico, tem isso no cristianismo protestante, tem isso no judaísmo, tem isso no islamismo e por aí vai. Tem tudo isso em todos os ismos, tá certo? Algumas com uma cultura melhor, algumas com entendimento melhor de que o outro de determinadas coisas, umas creem diferente de outra em determinados assuntos sobre o céu, como se vê Deus, como se vê o mal, como se vê a morte, como se vê a reencarnação. Então, as 3 religiões que a gente tem, ou as quatro religiões que a gente tem, vamos dizer assim, judaísmo, cristianismo católico, islamismo e o cristianismo protestante. Essas vertentes é que a gente conhece um pouco mais. Não muito o islamismo, porque fica um pouco distante, mas aqui no Brasil a gente conhece bem o judaísmo, de leituras, às vezes de participação de algumas reuniões pela internet e tal, livros, e o cristianismo católico e o protestantismo, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, vou ler aqui um texto para a gente entender um pouco, só a ponta do iceberg sobre a diferença principal entre religião e espiritualidade. A religião e espiritualidade e sentido da vida tem conceitos diferentes. Todos os conceitos de religião estão vinculados à manifestação de atos, de cultos e de ritos de outras formas de expressão religiosa, tá certo? Enquanto a espiritualidade é compreendida como uma dimensão constitutiva humana, caracterizada pela intimidade do ser humano com algo maior, certo? Parando por aqui. Como eu falei, toda a religião tem uma preocupação, isso não é ruim, tá certo? Isso não é ruim, que a religião se preocupe com o membro, seja ela qual for a religião que eu falei aqui, as 4 religiões que a gente tem um pouco de conhecimento, ela tem que ter um cuidado bom
com o seu fiel, com o membro, né? Com o judeu, ou com o católico, ou com o muçulmano, ou com o evangélico. Tem que ter a questão de crescimento espiritual, uma doutrinação sobre a sua fé, o livro fundamental, as crenças, que vão, de certa forma, trazer para aquela pessoa paz, abrir caminhos, vamos dizer assim, e refinar, vamos dizer assim, um pouco a alma da pessoa, tá certo? Eu não sou contra nenhum dos ritos religiosos, pelo contrário, a gente tem que ter ritos, tem que ter essa programação, mas isso não se resume no todo, não no todo, entendeu? Então a religião tem todo esse programa que eu falei. Já a espiritualidade entende de que você tem acesso ao ser divino, ao ser maior, ao Criador, com uma simples meditação, com uma simples leitura, que vem insights, você não precisa estar em templos ou buscando, vamos dizer assim, algo do gênero que a religião nos passa e nos transmite, tá certo? Então, aonde fica a questão da Cabala entre esses dois polos? Religiões, espiritualidade, transcendência, sentido da vida. A Cabala abrange tudo isso e um pouco mais. Ela vem nos trazer uma leitura diferenciada do que a religião, do que a espiritualidade passa pra gente. Ela vai um pouco mais profundo nessa questão de pesquisar a nossa alma, de pesquisar aquilo que a gente necessita no dia a dia, e que necessita, que precisa, né, de autoconhecimento, de um equilíbrio. E sim, se você tem consciência, você pode estar numa religião e ser espiritualista, com certeza. Alguns pontos vão divergir do seu amigo que está do lado, e um dos pontos fundamentais da espiritualidade é você não se importar com o que o outro crer. Isso é fundamental. Primeiro ponto a falar: o religioso se preocupa com a questão do outro, porque ele quer, de certa forma, doutrinar, ele quer, de certa forma, fazer proselitismo, né? Uma das coisas que a gente tem que ter uma preocupação, que o judaísmo não tem esse mecanismo de querer converter a pessoa ao judaísmo ou fazer proselitismo. Isso é algo positivo? Sim, porque aonde a religião prioriza a convenção do outro, a doutrinação do outro à força, vamos falar dessa maneira, certo? O proselitismo acaba com que haja briga, confusão. E isso, quando dois religiosos se sentam numa mesa e os dois têm pontos diferentes, aí o couro come. E aí a questão do debate, né, ideológico, sentam amigos e levantam inimigos. É como a questão da política hoje no Brasil. Ninguém hoje em dia tem um debate sadio entre esquerda e direita. Sempre vai ter, vamos dizer assim, uma briga, né? Grupos de família, né? No café da manhã, no almoço de família, no fim de semana, as pessoas sentam numa mesa para comer, falar sobre a semana, e ali sentam amigos e levantam inimigos. Isso é muito destrutivo, tira, vamos dizer assim, todo o amor, todo o carinho, todo o encanto das conversas de mesa, né? Então, assim, dentro da religião existe essa preocupação em debater para mostrar o ponto de fé, de vista diferente do outro, e, vamos dizer assim, querer ganhar, converter o outro com o debate. Isso na Cabala, ou a Cabala e a questão espiritualista, né, não estão, vamos dizer assim, nem aí para isso, não há preocupação. Eu posso estar junto de uma pessoa que seja budista, hinduísta, católica, judia, judeu, qualquer religião, qualquer pessoa que tenha uma fé diferente da minha. Se você tiver uma questão de espiritualidade, de buscar, vamos dizer assim, o que nos une, aquilo que faz nos transcender a questão religiosa, isso é um ponto fundamental dentro da espiritualidade. A Cabala também é muito dessa vibe, né? Desse nicho. Ela não se preocupa com a religião do outro. A gente se preocupa em buscar, em entender como funciona tudo. Eu estou lendo um livro, certo? Esse livro aqui, muito bom. Tomara que saia o segundo
volume, é de bolso, tá certo? E ele fala aqui, ele fala logo no começo, certo? De uma coisa que fiquei bem feliz, porque foi um insight maravilhoso, eu não tinha entendido isso ainda, tá certo? E ele fala que a Torá, tá certo? Ela foi dada, a mensagem do Criador foi dada a outros povos, certo? Antes de Abraão. E eles não fizeram, vamos dizer assim, um bom uso disso, tá certo? E aí elas foram evoluindo, né? O conhecimento foi evoluindo e foi passado de geração em geração até chegar ao povo judeu e se torna isso que se tornou a Torá oral, a Torá escrita e a Cabalá, tá certo? Então ele fala que as nações, certo, buscavam também, tinham a instrução do Criador, mas que conseguiu compactar, né? Conseguiu tornar aquilo escrito, né? E com aquilo que tinha, né, trouxe luz e expandiu a luz, foi a partir de Abraão. Abraão revolucionou a sua geração, né, em entender, em não só acreditar, pessoal. Existe diferença entre acreditar, que é um fator religioso, você tem que crer sem entender. Já você entender, certo, e crer é algo revolucionário. Então Abraão não só cria, não só tinha fé que o Criador era um, ele entendeu, ele recebeu aquela revelação através da natureza, do que estavam ao seu redor, e foi um grande lutador. Não lutador na questão de querer, vamos dizer assim, converter os outros, né, a ferro e fogo, como se fazia as religiões antigas, converter que o Criador era um. Não, tinha muita religião ali, muitos deuses, né, em uns dos caldeus, onde ele era, né, um morador, e o seu pai era um fabricante. Ele não simplesmente saiu guerreando e destruindo as nações para impor, mas não, saiu pregando com muito amor e fez muitos, vamos dizer assim, seguidores na época. Não tinha Facebook, mas tinha muitos seguidores. Já naquela época o Abraão tinha muitas pessoas que seguiam ele, e ele passava a Torá. E aí Moshe escreveu. Então essa Torá, concluindo, foi dada para que a gente conseguisse, um manual, vamos dizer assim, a Torá foi dada como um manual para você viver nesse mundo e usar o mundo com inteligência, com decência e ordem e amor. Então isso eu fiquei muito interessado. Esse livro é do Rebbe, de Lubavitch, né, da Chabad, e é um livro muito bom, tem quase 500 páginas, é de bolso, maravilhoso a mensagem dela, mensagem de sabedoria diária, todo dia. Então assim, eu fiquei assim tão alegre de um jeito que os sábios, os nossos sábios, né, de Kabbalah, eles têm essa facilidade de trazer insights que mesmo nos dias de hoje a gente se espanta com isso. Então a Torá, ela é um manual dado ao homem para usar aquilo que está ao seu redor. Não só o povo de Israel, não só os cabalistas, mas todo aquele que quer buscar uma espiritualidade, certo? Então a Kabbalah, ela é uma filosofia espiritualista, mas também tem vínculo com o judaísmo, é religiosa também, certo? Por isso que qualquer pessoa pode se tornar estudar a Kabbalah, certo? Então a Kabbalah das nossas redes sociais, desse canal aqui, é uma Kabbalah judaica. Eu sempre vou apresentar livros, sempre vou apresentar alguma coisa ligada à Torá, porque a Torá é a base de tudo que a gente entende nos dias de hoje em termos de Kabbalah, tá certo? Então assim, para resumir o vídeo, a diferença grande, né, esse ponto principal que eu falei, né, que a Kabbalah ou a espiritualidade, ela busca o homem para transcender aquilo que o homem está ali empacado, né, empancado, tá certo? Não consegue ir, às vezes por conta da crença que a religião colocou nele. A Kabbalah transcende isso. E essa palavra espiritualidade, transcendência, está dentro da psicologia de Jung, dentro das filosofias espiritualistas, porque é isso que a alma humana precisa, de transcender aquilo que ela está agarrado, a matéria, ao ego, e tudo aquilo que sustenta, prende ela aqui na Terra, e ela não consegue, né, fazer uma pergunta sequer: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou depois que terminar essa vida aqui? Será que eu volto? Será que a alma ela é preexistente? A alma ela é eterna? Como é que isso funciona? Então a religião não trata muito bem disso a profundo.
A cabala espiritualista, a cabala mística judaica, trata esses pontos com maior facilidade e traz luz para nós. Então, primeiro ponto, a espiritualidade cabalista e a religião. A cabala não se preocupa, né, em pregar, em falar, em expor ou em colocar nas pessoas de goela abaixo os conceitos cabalísticos. A religião, sim, tem esse prazer, tem até o dever, vamos dizer assim, que instituíram através de uma leitura, né, nos livros sagrados, de querer, né, evangelizar, de querer converter, de querer fazer prosélito, né? Então, tanto religiões espiritualistas como a cabala não tem essa preocupação. Esse é um dos vídeos que eu fiz questão de fazer. E daqui a pouco, aliás, no próximo vídeo eu vou continuar o segundo vídeo sobre a cabala e a espiritualidade, ou vice-versa, certo? Falando sobre mais um ponto que diferencia entre religiosidade e espiritualidade e cabalá. É uma das coisas que nos levanta do nosso local de conforto para pensar, para buscar nos livros, em sites, buscar na Torá. Então, que vocês possam curtir, compartilhar e se inscrever no canal Luz da Cabalá. Nós temos no Facebook, na página Luz da Cabalá, nós temos um canal também no Telegram, temos também um grupo fechado no WhatsApp, um grupo VIP de estudo de Cabala. Quem quiser, procura aí os vídeos, algum telefone que tem por aí, que a gente vai se comunicar. Então, que o Eterno, né, nos abençoe e nos guarde, e que vocês tenham muita paz, muita felicidade, muita espiritualidade, e busque sempre, né, estar bem consigo mesmo, porque o resto lá fora com certeza vai estar. Se você está bem, o mundo lá fora vai estar. Se você está mal, tudo fora vai estar mal. Então, é isso que eu quero passar nesse vídeo. E o próximo vídeo vamos falar sobre mais um tema envolvendo espiritualidade e Cabalá, tá certo? Até lá!